Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo algumas dicas e aulas completas sobre assuntos diferentes para você poder implementar lá no seu projeto sem grandes complicações. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão que foi trazida por uma aluna, né, que são os gráficos com rótulos com base em valores de células. Né? Então, se você não sabe o que é isso, são gráficos onde você tem aqueles rótulos, né, que são aquelas etiquetinhas que aparecem lá dentro dos dados. Às vezes a gente coloca o valor ou o nome da série, né, alguma coisa do tipo, e a gente quer apresentar esse rótulo, né, com uma informação diferente, que não é nem o valor, não é nem o nome da série, nem nada do tipo. Como é que a gente faz para fazer isso? Nesse vídeo também eu vou falar um pouco sobre organização de dados, que é um fator super importante para você que quer fazer gráficos bacanas, fazer aqueles painéis de indicadores legais. Tá? Então, porque a gente vai usar várias fórmulas de texto, né, hoje, justamente para que a gente possa limpar alguns dados, vamos entender um pouquinho como é que funciona a relação de números, salvos como números, números que são salvos como texto e tudo mais. Então tem bastante coisa no vídeo de hoje, tá? Então vamos lá para o Excel para a gente começar a trabalhar e colocar a mão na massa. Bom, pessoal, então a gente está aqui no Excel. Eu tenho aqui um recorte do arquivo que minha aluna me enviou, justamente para que a gente possa entender como que a gente chega nessa condição aí desse gráfico com rótulos com base em valores de células, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabelinha de dados, que é justamente os dados que a gente vai apresentar no nosso gráfico. E eu tenho aqui um modelo do gráfico que eu quero apresentar, tá? Então, qual é a particularidade aqui desse gráfico? Né? Deixa eu até aumentar ele aqui para a gente poder conversar melhor. Eu tenho, primeiro, né, algumas séries, é um gráfico de colunas, né? Então nisso não tem alguma coisa muito complexa, né? É um gráfico de colunas. Então eu tenho 6 séries que são apresentadas ali em 5 categorias diferentes. Tá? Então, se você não está tão habituado com isso, o que são séries? As séries são cada uma dessas cores que a gente tem aqui. Então, são aquilo que eu estou analisando. Né? E as categorias você pode entender como momentos de análise. Né? Então, aqui eu tenho alguns períodos em dias. Né? Se você trabalha com indicadores, né, os painéis de indicadores, coisas do tipo, muitas vezes as categorias são os meses. Né? Então, eu tenho lá vários resultados. Eu estou analisando o resultado geral da minha empresa. Né? E aí eu tenho os resultados atingidos pelo departamento de vendas, resultado atingido pelo departamento de compras, de produção, de RH e assim por diante. Nesse meu exemplo, os departamentos representam as séries e os meses representariam as categorias. Né? Então, eu quero saber qual o resultado de cada um desses departamentos em cada um dos meses do ano. Por exemplo, né? Só para ficar mais claro. Então, série são as cores, né? São aquilo que eu estou olhando, e as categorias são os momentos que eu estou olhando. Tá? E aí, o que acontece, pessoal? Aqui em cima, a gente tem aqueles rótulos, né, que muitas vezes a gente utiliza para demonstrar o resultado. Né? Então, só que nesse gráfico aqui é diferente. Né? Esse gráfico aqui, ele traz uma condição que não é comum, ele traz umas letras. Né? Então, perceba que na primeira categoria não tem nenhuma letra. Na segunda categoria, vem algumas letras, B, A, AB, B, AB, né? E assim por diante. E depois, na próxima categoria, essas letras mudam. Percebam, aqui, a minha série verde, na segunda categoria era B, e na terceira categoria ela é AB. Ou seja, ela muda bastante ali, de acordo com os nossos dados, tá? Mas da onde que vem isso? Né? Se a gente olhar aqui para os nossos valores, né, para a nossa tabelinha de dados, o que eu tenho? Eu tenho alguns números, tá? Então, isso daqui são números, e eu tenho alguns textos, né? Então, isso daqui são textos. Como que eu sei disso? Esses números, eu consigo fazer conta com eles. Por exemplo, se eu colocar aqui, olha, igual a 1 mais esse valor, ele vai calcular para mim certinho, 1,183, né? Agora, se eu arrastar aqui para o lado, ele dá erro de valor. Por quê? Isso daqui, ele não consegue entender o número 0,325, né? E gera um problema para a gente isso. Mas quando que isso acontece? Existem algumas situações. Nesse caso, isso está acontecendo por conta desse Bzinho que está aparecendo ali em cima, que é justamente
a letra que tem que parar em cima dessa série lá no meu gráfico, tá? Então, aqui, essa letra que está aparecendo, que eu vou ter que usar lá no gráfico, ela vai ter que ser separada do meu número. Mas existem outras situações que o seu número também pode ser salvo como texto, né? Um dos casos mais comuns é quando a gente faz o download desses dados, né? Ou a gente baixa esses dados de outras fontes, como softwares ERP, softwares de estatística, plataformas online e assim por diante. Porque muitas vezes essas plataformas entregam só o símbolo do número, digamos assim, né? E dessa forma, o Excel também não consegue fazer as contas que ele precisa fazer com ali os nossos dados. Tudo bem? E uma questão importante, né, que acaba pegando daí pra gente é o seguinte: se eu quero chegar nesse gráfico, o que normalmente a pessoa acaba fazendo e não dá certo, acaba sendo frustrante. A pessoa seleciona aqui a série, né? Selecionou a série, ela vai vir aqui em inserir. Como é um gráfico de colunas, né, que ela quer inserir, ela vai vir aqui em colunas e vai vir aqui nesse primeiro modelo para ver como é que fica. E aí vai sair um negócio mais ou menos assim, né? Então, sem nenhuma informação, com os dados aqui em cima, não pegou tudo que eu queria, um negócio bem maluco. Por que que ele fez isso? Porque todos os que são salvos como texto, o Excel está jogando em posições de texto. E os valores que estão salvos como números, que são poucos, não foram suficientes para entender o que fazer com esses dados. E aí a pessoa tenta consertar isso alterando aqui coluna, né? Então, e linha, e fica mudando aqui e não chega a lugar nenhum. Aí, às vezes, a pessoa pode tentar fazer o seguinte, né? Ela pode tentar pegar aqui a mais, né? Tem uma tabela maior, vir aqui em inserir, também tentar colocar o gráfico e só vai aumentar a quantidade de texto que ela tem aparecendo, tá? Então, perceba que não funciona a gente fazer desse jeito, ok? Qual que vai ser a nossa estratégia aqui? A gente vai separar esse projetinho em 3 etapas, tá? Então, a primeira etapa é muito importante, que a gente vai extrair só os números, ok? A gente vai extrair só os números, que vão ser nossos valores. Na segunda etapa, a gente vai extrair só as letras, que são os rótulos. E, por último, a gente vai efetivamente fazer o gráfico, tá bom? Então, para começar, a gente vai para a primeira etapa, que são os valores. Então, eu vou fazer aqui um título, só para não me perder, né? E aqui embaixo eu vou começar a copiar usando fórmulas, tá? Eu não quero fazer isso manualmente. Lógico, aqui são poucos valores, talvez até não seria um grande trabalho a gente sair digitando isso. Mas imagina isso daqui em grande quantidade, né? Isso daí é um trabalho gigante. Tirando que também tem a chance de que a pessoa, na hora de digitar, digite alguma coisa errada e nem perceba, né? Então, é sempre bom a gente usar fórmulas automáticas para fazer esse tipo de trabalho para a gente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar... Opa, tirar o abaixo dali. Eu vou precisar lidar com várias fórmulas aqui para poder chegar onde eu quero, para poder limpar esses dados corretamente. Então, se você não está muito habituado com fórmulas alinhadas, que são aquelas fórmulas uma dentro da outra, né, que ficam grandonas lá nas células, não se preocupe. E a gente vai fazer isso bem passo a passo, tá? Justamente para que você possa entender por que eu estou colocando cada uma dessas fórmulas aqui nesse arquivo, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a primeira fórmula, nossa primeira pergunta. Eu quero descobrir se um valor dessa célula, né, por exemplo, B3 ou C3, porque eu vou copiar uma tabelinha igualzinha aqui do lado, tá? Então, eu quero descobrir se isso foi salvo como número ou como texto, porque se for número, eu vou tratar de um jeito. Se for como texto, eu vou tratar de outro jeito, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que entender aqui, né? Então, tudo que é número, eu vou tratar de uma forma. Tudo que não é número, eu vou tratar de outra forma. Tá? Então, eu vou usar uma fórmula que faz justamente essa pergunta para mim. Então, é igual a enum. Né? O que essa fórmula enum faz? Ela justamente avalia se o valor, por exemplo, B3, é um número ou não, né? E qual que é o retorno dela? Ou o resultado que ela me dá? Se
isso daqui for o número, ele vai trazer verdadeiro. Então, o 0,183 foi salvo como número. Agora, se não for número, como 0,325b, ele retorna falso. Tá? Então, isso daqui já vai me ajudar a separar, numa primeira instância, o que é número do que é texto. Tá? O próximo passo é a gente realmente tratar o número, que é muito mais fácil. Né? Então, o que eu vou fazer? Se ele foi salvo como número, eu não preciso mexer, ele já está certo. Então, eu vou só copiar ele para cá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o se, né? Uma das principais condicionais que a gente tem, né? Não só no Excel, mas em outras linguagens de programação também. Então, se esse retorno for verdadeiro, né? Então, se o valor for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou copiar B3. Né? Então, eu vou só copiar esse número. Agora, se não, né? Aí eu vou deixar isso em branco por enquanto, o que vai forçar ele a retornar zero. Tá bom? Então, desse jeito, por enquanto, ele vai retornar zero, porque depois a gente vai tratar esse senão. Então, dessa forma, apareceu o 0,183 aqui. E o nosso 0,325 virou zero, porque ele é texto. Beleza, então a gente separou o que é número e o que é texto, e a gente já tratou o número. Agora a gente vai começar a tratar o texto, que é a parte mais chatinha. Tá? O que eu preciso fazer quando eu vou fazer esse tipo de separação, né? Ou tratar esses dados dessa forma? A primeira dica que eu tenho é analisa bem os seus dados, né? Analisa a sua base e tenta procurar alguma particularidade que os seus dados tenham. Isso vai ajudar na sua estratégia. Né? É muito difícil eu falar para você, olha, tem uma estratégia específica para você resolver qualquer problema. Né? E porque cada caso é um caso diferente. Principalmente quando você tem que quebrar texto ou coisas assim. Então, o que eu percebi aqui nesses dados que estão com as letras? Quando eu tenho a letra, obrigatoriamente em todos eles, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Sempre 0, e depois 3 números aqui depois da vírgula. Por que isso é importante? Porque desse jeito, o número é sempre formado pelos 5 primeiros caracteres. 0, 2 caracteres e depois os 3 depois da vírgula, formando os 5 caracteres. E isso me ajuda. Por quê? Existe uma fórmula que é a fórmula esquerda. Né? Então eu vou vir aqui no sinão do meu C e eu vou colocar esquerda. O que essa fórmula faz? Ela copia os caracteres da esquerda para a direita. Né? Então deixa eu até colocar aqui no lugar certo. Né? Então, esquerda de B3, ou seja, ele vai ler a minha célula de referência e vai copiar o quê? Os 5 primeiros caracteres, porque são os caracteres que formam o número. Né? Então, o 183 não vai mudar nada, mas quando eu arrastar para cá, apareceu o 0,325, ou seja, eu estou no caminho certo. Né? Só que tem um detalhe. Perceba que o 0,325, apesar de ser tá aparecendo o número, ele ficou diferente. Ele ficou à direita da célula, enquanto o 0,183 ele ficou à esquerda, ou melhor, o 325 ficou à esquerda, enquanto o 183 ficou à direita. Por que isso aconteceu? Porque esse 0,325, apesar de não ter mais o B, continua salvo como texto. Tá? Então ele continua sendo um texto. Poxa, Lucas, mas qual que é o impacto disso? Vamos descobrir. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente entender o que acontece, eu vou arrastar aqui para ele pegar todos os valores, e você vai ver que ele já vai copiar tudo bonitinho. A última linha é de erro padrão, eu não quero ela. Então, ela não faz parte do nosso gráfico, ela só está aparecendo aqui porque faz parte dos meus dados. Mas eu não vou mostrar elas no gráfico, por isso eu vou deixar ela em amarelo para não esquecer disso. Então, o que acontece? Se eu tentar colocar um gráfico em cima disso daqui, olha, vou vir, vou inserir, vou colocar aqui um gráfico de colunas, ele continua não conseguindo entender o que precisa ser apresentado. Porque todos esses valores foram salvos como texto, tá? Então ainda não resolveu o nosso problema. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou transformar esse valor que está sem, que é a fórmula valor, ok?
Então, o que eu vou fazer? Esse esquerda, ele sempre retorna um texto. Tá? Essa fórmula esquerda e a fórmula irmã dela, que é a fórmula direita, elas sempre vão retornar um texto. Por isso eu vou colocar aqui valor. Essa fórmula valor, o que ela faz? Ela pega uma cadeia de texto e transforma no número que aquele texto representa. Então, esse 0,325, que na verdade era um símbolo, vira um número 0,325, que é o que eu quero que aconteça. Então, agora, na hora que eu arrastar para o lado e para baixo, você vai perceber que todos eles ficam alinhados à direita. E agora, se eu inserir um gráfico, o gráfico já apresenta valores, ok? Então, dessa forma, eu já tenho um gráfico bem mais interessante, né? Já bem mais perto do que eu preciso realmente. Vou até deixar ele aqui embaixo, porque depois a gente já vai aproveitar ele, tá bom? Então, primeira etapa aí do nosso trabalho, do nosso projetinho, já está concluída. Tá? Então, eu peguei aqui os valores e limpei só os números. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar os rótulos, tá? Rótulos. Então, para limpar os rótulos é parecido, né? O que eu quero fazer para limpar esses rótulos? Eu quero pegar a letra quando tem letra. E o que acontece, galera? O seguinte, nessa situação aqui, eu tenho, quando ele tem letra, sinal que ele virou texto, né? E quando ele não tem letra, ou seja, eu quero que fique vazio essa célula, por que vazio? Porque não vai aparecer nada aqui na minha categoria, quando ele é número. Né? Então, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui para os valores. Né? Então, eu vou colocar igual a se é num de B3. Então, se, a mesma coisa que a gente fez aqui nos valores, né? Se esse valor é um número, é sinal que eu não quero apresentar nada agora. Então, eu vou colocar abre e fecha aspas, que representa vazio, tá? E aí, se eu fechar desse jeito, vai ficar vazio aqui. E quando eu arrasto aqui para o lado, né? Ele vai dar 0 em todos os itens que foram salvos como texto, que são os que têm as letrinhas ali. Então, até aí está perfeito. Né? Eu já consegui limpar aqui o caso dos números. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esse 0 nas letras. E para isso, a gente vai precisar ter um outro olhar. Se eu percebi que em todos os casos em que apareceu a letra, eu tenho 5 caracteres antes, né, da letra, agora tem uma outra questão, que é o seguinte. Agora, eu tenho casos em que aparece uma letra, por exemplo, B, e tenho casos que aparecem 2 letras, que é BC. Então, eu preciso extrair ou o último ou os 2 últimos caracteres da célula, dependendo de quantos caracteres ele tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele contar quantos caracteres cada célula tem. Como que eu faço isso? Tá? Eu vou vir aqui no senão, que é o caso do texto, tá? E vou mandar ele contar com uma fórmula chamada num character. Né? Então, essa num character, ela faz justamente isso. Ela conta quantos caracteres aquela célula tem. Né? E se eu arrastar isso aqui para o lado e depois jogar isso para baixo, ele vai trazer, olha, 6 caracteres quando tem só uma letra e 7 caracteres quando você tem 2 letras aparecendo, tudo bem? Então, isso já é legal. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui vou descontar, né? Vou subtrair os números, né? Os caracteres que formam os números, que são 5. Então, eu já sei que são sempre 5. Por isso, vai aparecer um menos 5 ali. Dessa forma, eu vou saber quantos caracteres ele tem que copiar. Quantas letras tem ali dentro. Então, aqui eu tenho uma letra. Aqui eu tenho 2 letras. Então, tá certinho, tá? E agora, por que eu fiz isso? Porque se eu tenho a fórmula esquerda, que me ajudou aqui a coletar o número, eu também tenho a fórmula direita. Então, o que eu vou falar para ele? Olha, copia o último caractere da direita para a esquerda. Né? Copia ali 2 caracteres da direita para a esquerda. Então, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, olha, direita. Percebam que eu vou colocando tudo aos pouquinhos. Eu vou conferindo cada passo que eu faço. Assim, caso eu cometa algum erro, fica muito mais fácil de eu não me perder.
Então, de B3, e o número de caracteres é justamente esse num caráter menos 5 aqui. Fazendo isso, quando eu arrastar aqui para o lado, voilá, temos as nossas letras aparecendo, né? Então, eu já tenho tanto os meus valores quanto os meus rótulos, né? Então, tudo definido. Então, etapa 1 e etapa 2 do nosso projetinho já estão concluídas. O que a gente precisa fazer agora? Colocar esses rótulos no gráfico e depois transformar esse gráfico aí no padrão que a gente tem ali como modelo, tá bem? Então, para isso, agora eu vou colocar o meu gráfico aqui em cima, ou até melhor, antes disso, vamos comparar aqui um pouco os dois gráficos, né? Tem algumas questões que estão bem diferentes aqui entre os dois gráficos. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar ali do mesmo tamanho. Primeiro, você vai perceber que os valores não batem, né? Então, por que isso aconteceu? Aqui a gente tem 5 categorias e, ou melhor, 5 categorias no nosso padrão, enquanto eu tenho 6 categorias do gráfico que a gente fez. E eu tenho 6 séries no nosso padrão e apenas 5 séries no que a gente fez. Ou seja, está invertido, né? Por que ele fez invertido? Porque ele se confundiu aqui ainda no que é série e no que é categoria. Como é que eu faço para corrigir isso? Eu vou selecionar o gráfico, design do gráfico e vou alterar linha e coluna. Tá? Então eu tenho que sempre ficar de olho nisso, né? Se ele puxou ali corretamente. Então agora ficou certinho, até já está com a mesma cara ali do nosso outro gráfico. Depois disso, eu vou começar a fazer a edição mais básica, né? Então eu vou excluir tudo que eu não quero desse gráfico. Então, eu não tenho esse título, então eu vou deletar. Eu não tenho as linhas de grade, então também vou deletar. A minha legenda, né, que está aqui embaixo, ela tem que ir lá para cima e ficar ali no retângulo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em adicionar elemento de gráfico, legenda superior, ok? E vou deixar ela ali por enquanto. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui as minhas categorias e os nomes das minhas séries. Para isso, eu vou clicar com direito aqui no meu gráfico e vou vir aqui no botãozinho selecionar dados, ok? Essa janelinha que assusta muita gente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro editar as categorias, né? Que são ali os nomes que aparecem embaixo. Então, eu vou editar e vou selecionar aqui as células onde tem justamente os textos da categoria. Então, já apareceu ali, de A1 a 7, 1 a 15, assim por diante, conforme os valores da célula. Ah, Lucas, por que você não escreveu ali? Porque você não deixa escrito? Porque se eu resolver mudar isso, é só eu mudar no Excel e ele vai atualizar o gráfico automaticamente. Então, quando você faz esse vínculo, ele fica sempre automático. A mesma coisa com relação às séries, né? Como é que eu faço para editar uma série? Essa é uma questão que eu gosto sempre de mostrar. Eu vou vir aqui, selecionei a série que eu quero editar, clicar no botão editar e vou tocar aqui o nome da série, que é o meu TCount, né? Depois eu vou fazer a mesma coisa para todas as outras séries. Ah, mas não tinha jeito mais fácil de fazer? Tinha, eu poderia selecionar isso daqui já de uma vez só, mas eu queria mostrar aqui para vocês essa questão da edição também, que às vezes pode ser importante para vocês. Tá? Então eu vou colocando aqui o nome de cada uma das minhas séries. Tá? Então, nossa sexta e última série. Então eu coloquei todos os nomes, tanto de séries quanto de categorias, vou clicar aqui no OK. E ele vai começar a ficar cada vez mais parecido lá com o nosso gráfico de referência. Próxima coisa que eu vou fazer, essa legenda não está legal desse jeito. Ela é diferente lá, então eu consigo editar aqui o tamanho dela. Então eu consigo esticar aqui, ele aparece duas colunas, né, e 3 linhas. E aí você vai perceber que ele já vai ficar um pouco mais parecido ainda. O próximo passo é justamente a gente colocar esse rótulo de eixo, né, esse título de eixo aqui no nosso gráfico. Então eu vou selecionar o gráfico, design, adicionar elemento de gráfico novamente. Vou vir aqui em títulos de eixo, vertical principal. Já vai aparecer ele ali. Ele vai aparecer selecionado. Eu vou manter ele selecionado. Clicar aqui na minha barra de fórmulas. Igual à célula onde tem o nome que eu quero. Então eu também não vou escrever isso aqui manualmente, né? Porque dessa forma ele também cria um vínculo
e quando eu alterar aqui o nome o texto, né, na minha célula, ele também vai alterar o texto lá no gráfico, que facilita aí a nossa vida, ok? Fiz isso, agora eu vou colocar finalmente ali as letras, né, no lugar certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, deixa eu jogar aqui para cima para ficar mais pertinho, mais fácil de a gente enxergar, né? Deixa eu jogar aqui para o lado. E eu vou, novamente, em design do gráfico, adicionar elemento gráfico e vou colocar os rótulos, né? Então, rótulos de dados na parte extremidade externa, ok? E aí vou aumentar aqui um pouquinho só para ficar mais fácil de eu selecionar aqui cada um deles. Depois eu dimensiono ele de novo, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou dar duplo clique em um desses rótulos, qualquer um. Eu cliquei aqui no primeiro, tá? Quando você fizer isso, vai aparecer essa janelinha aqui do lado, que é a nossa janela de formatação. Essa janela é muito importante, eu gosto bastante de falar dela. Você vai me ver falando dela em outros vídeos e tal. Aqui você consegue fazer várias edições que às vezes ficam meio escondidas, principalmente se a pessoa não conhece essa janelinha aqui. Como eu já cliquei no próprio rótulo, ele mostrou aqui para mim as opções de formatação do rótulo em si, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar aqui valor, né, em opções rótulo, conteúdo do rótulo, ou seja, aquilo que o rótulo apresenta. Eu vou desmarcar valor, você vai perceber que o rótulo vai sumir, e eu vou marcar valor a partir das células. E aí ele vai aparecer uma janelinha aqui de seleção, e eu vou selecionar aqui a minha primeira linha, que representa a minha primeira série. Com isso, você vai perceber que B, B, BC e B, ou seja, justamente o valor que eu tinha ali, apareceu aqui já no nosso rótulo. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Removo o valor, valor a partir de célula, linha 2. Mesma coisa para o terceiro, né? Então, removo o valor, valor a partir de células. Vou colocar aqui o terceiro. O quarto, valor a partir de células. Vou colocar aqui a quarta linha. O quinto, valor, valor a partir de células. A penúltima linha. E, finalmente, a sexta e última linha, né? Então, valor, valor a partir de células. E aí ele já vai ficar com uma cara muito parecida com o que a gente tinha aqui no nosso gráfico de modelo, né? Então, deixa eu só redimensionar aqui o gráfico. Então, agora que já ficou mais fácil aqui para a gente. Mais ou menos isso daqui, talvez um pouquinho mais largo só. Tá? Pronto. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Agora é a parte mais simples, acredito, de todas, né? É tocar as cores, para que eu siga o mesmo padrão. Então, eu vou clicar aqui. Eu gosto de fazer isso aqui pela legenda, quando eu tenho legenda, tá? Mas dá para fazer pela série também. Só você clicar ou na legenda ou na série. Vim aqui em formatar. E aí eu vou colocar um contorno preto. Né? Então, eu fiz um contorno preto, porque lá todos têm contorno preto. E vou colocar a cor branca aqui para a primeira série. Fazer a mesma coisa para o segundo. Então, contorno preto, cor vermelha. Terceiro é amarelo. Então, contorno preto, cor amarela. O quarto é verde, preto com verde, que eu acho que é esse daqui. O quinto é azul, então preto com azul, que é provavelmente esse daqui, ou parecido, sei lá. E depois, né, preto com preto. Então, desse jeito, aí as minhas cores, tirando o tom de azul que eu não acertei, mas as cores também chegaram no padrão que eu gostaria. Última coisa que falta a gente trocar é a fonte, né? Porque esse gráfico está com fonte em Times Roman. Então, eu vou trocar aqui as fontes também. Vou começar aqui pela legenda, vou lá para a página inicial, tiro aqui da fonte padrão, né, e vou colocar Times. Né? Então, quando eu faço isso, ele já vai alterar para mim ali a fonte. Vou fazer a mesma coisa aqui no título do gráfico, Times. Nos meus rótulos de categoria, Times. E aqui nos rótulos de dados, né? Então, eu vou clicar aqui no B, o chatinho que tem que fazer um por um, né? Então, Times. Mesma coisa aqui para o segundo.
E para o terceiro. E para o quarto. Quinto. E sexto e último rótulo. Perfeito. Então agora eu cheguei ali na mesma condição muito parecida do meu gráfico padrão, né? Do meu objetivo ali de gráfico, ok? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, né, compartilha, curte o vídeo, divide com o pessoal que trabalha contigo, que estuda contigo, para poder chegar para mais gente, contribuir aí com o desenvolvimento de mais pessoas, tá bom? Se você também gostaria de vídeos com relação a outros assuntos, dificuldades que você tem no seu dia a dia, basta deixar aqui nos comentários ou aqui na descrição eu tenho todos os meus contatos, rede social e tudo mais, então pode entrar em contato direto comigo e trazer, né, ideias de conteúdo que eu sempre vou tentar fazer vídeos aqui para vocês sobre eles, tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Obrigado.